Buonasera, buonasera a tutti. In Coi com tanta piova, né? Hoje com muita chuva, né? É um pouco de freddo anche, mas andiamo avanti ora. Primeiro, então, algumas considerações antes de iniciarmos a aula número 8, Cultura e Língua Italiana. Foi postado nos grupos da FEIBEMO pelo presidente Olindo Achilles Cassol o seguinte anúncio. Em nome da FEIBEMO, especialmente da diretoria, lamento profundamente informar a partida do nosso amigo, membro da diretoria e colaborador, Charles José Postali de Lages. Aos familiares, nossos sentimentos. Dia 29 de fevereiro deste ano, nós tivemos aqui uma assembleia de dia, manhã e tarde, e à noite um jantar típico. Ele estava presente. Ele sempre se fazia presente em todos os eventos e nas reuniões. É muito participativo. Ele era presidente do Conselho Fiscal da FEIBEMO. Felizmente, nós perdemos esse nosso colega ativo. Seguindo, então, o curso, este projeto propicia aulas grátis. Existe uma equipe técnica envolvida e número de 8 pessoas contando comigo. Lembrando que o projeto estava em andamento presencial, o que fora interrompido. Já foi comunicado várias vezes. Então, encaminhado para a adequação online, ele já está aprovado, já faz algum tempo. O que falta lá é pessoal, que foi desmontada toda praticamente lá o Ministério e precisa ser divulgado no Diário Oficial da União. E isto que está faltando. E lá ninguém sabe de nada, né? Não tem mais pessoal que cuida disto. Bom, mesmo sendo gratuito, as aulas estão sendo direcionadas somente aos que fizerem inscrição para o curso. Já somos atualmente mais de 320 inscritos. E este número elevado não há uma maneira de ser, digamos, privado ou privativo. Depende da consciência de cada inscrito a não publicar, mesmo que seja na empolgação, né? Demonstrar ao público. Bom, se fosse público, não haveria necessidade de contratar uma equipe técnica. Poderia ser feito simplesmente no Facebook. Fica então a recomendação. Por favor, o curso é grátis e é enviado por e-mail somente para quem se inscreveu. Obrigado e desculpa por fazer esta consideração, mas num próximo curso você pode, né, utilizar esses dados que não são públicos, né? Então depende da colaboração de cada um. Então agora, continuando, demos a aula número 8, né? Tratamos hoje de diálogo. Já chegamos então, passamos da história, toda a história, para saber como nós chegamos à escrita, né? Da oralidade, dos que vieram da Itália, como é que se organizar. Toda essa história haveria necessidade para chegarmos à escrita. Então, diálogo. Escutar, el primo diálogo. Então, aqui nós vamos escutar o primeiro diálogo, né? Já gravado. Buonasera. Buonasera. Chi che ti si? Mi sono Elio Maison. Come ti saluti?
buongiorno alla mattina, buonasera dopo mezzodì, fin dopo scurì e dopo buonanotte. Quindi, come anche Dove siete nascesto? O anche dove siete nato? Mi sono nato da Erechim, a Rio Grande do Sul, e sono venuto a Santa Catarina con 4 anni di età. Mamma mia, sì, qua perché poco di tempo, Sì. Contami un pochettino della tua vita. Bom, mi sono nascesto là in Erechim come ribadita e siamo venuti a Santa Catarina in mezzo al mato. E allora ero il figlio più vecchio della famiglia e se l'avevamo creato in mezzo di necessità di pé no chão, in roda il buraio per fuochi, per scaldarsi e con poca roba per vestirsi. Contami come chiami la tua famiglia, te e la tua famiglia, i giorni della settimana. Allora, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Va bene, come no, anche me. Elio, ti ringrazio allora per questa ciaccola e buonanotte. Buonanotte, anche a me vi ringrazio. Ecco. Então, continuando, como nos tempos atuais, em que tudo anda numa velocidade espantosa, na comunicação não é diferente. Tá? Tudo muda com uma velocidade assustadora. Quem para, retrocede. Caminhar com i gamberi, diz italiani. Quer dizer, caminhar como os caranguejos, dizem os descendentes de italiano. Caranguejo e siri também parece que é a mesma coisa, né? Eu conheço caranguejo, conheço siri também, mas não sei se eles dizem que eles andam para trás ou de ré. Vivemos em constante necessidade de reciclagem, atualização e inovação. A comunicação nos tempos atuais é primordial. Na língua italiana, não é diferente. Nesse sentido, o saber comunicar-se é condição essencial. Neste curso, teremos a oportunidade de conhecer e aprender um pouco sobre esta novíssima língua, que é o italiano, sua história e seus costumes, como transformar a oralidade em escrita. A história nós já vimos um pouco dela para chegarmos até a escrita. Então aqui vem o diálogo. Diálogo italiano, diálogo português. A sonoridade é a mesma. Diálogo, diálogo. Qual a diferença? A diferença está no acento. O italiano utiliza acento grave. E no português, acento agudo. Então, usa separações abertos. Diálogos em italiano e diálogo em português. Ainda, em português, o acento agudo assinala a tônica. Exemplo, já, pá, gás, parabéns, etc. Né? Acento grave é o sinal contrário de agudo, né? Para o outro lado, que em português indica a crase, que tem agora a utilização muito restrita na língua portuguesa. Então, na língua portuguesa, usa-se na prática exclusivamente para a contração a e para a família a aquele, a aquela, aquele outro. Então, algumas características e formas de comunicação oral. A comunicação oral
desenvolve-se por meio, olha, quanto que a gente corrige isso aqui, parece que eles se, né? Por meio do diálogo, que é caracterizado pela presença e intervenção de vários interlocutores, pelo uso de códigos e registros linguísticos, no intuito deve ser de variados e pela inclusão de diferentes tipos de discursos. Isso aqui eu corrigi agora há pouco lá, eu puxei aqui, mas o computador faz isso, né? Na língua oral, o diálogo desenvolve-se mediante pausas que marca a alternativa das palavras entre os interlocutores. Então, podem-se distinguir dois tipos comuns de comunicação oral: a espontânea e a planejada. Então, nós temos hoje, gravemos um coi, né? O primeiro diálogo. Piccole considerazioni. Então, piccole, pequenas ou breves considerações. Far una ciaccolata, italiano. Fazer uma conversação. Português. Ma chi parla? Italiano. Mas quem fala? Português. Dizia i nostri antenati: quando um parla, l'altro tace escolta. Diziam os nossos antepassados, antenati: quando um fala, quando um parla, outro cala e escuta. L'altro tace escuta. Outro cala e escuta. Aqui todo mundo está calado, todo mundo está escutando em meu respeito, né? Brincadeira. Mas, para escrever, come fare? Então, mas, para escrever, como fazer? El diálogo, se ciacole o conversação. Tradue o de pi persone. Então, o diálogo, se ciacole, é bate-papo, ou conversação. Ciacole é em italiano. Conversação, não tenho certeza, mas provavelmente é uma palavra aportuguesada. Que cedilha não tem em italiano e nem o til. Logo, esta palavra aqui, dificilmente eles conseguiriam pronunciar. Então, de conversação, conversação. Eu lembro que eu tenho sotaque ainda, apesar de não falar quando era criança, né? Só escutar o sotaque permanece. Minhas filhas dizem: pai, diz pão, porão, né? Então é difícil para um descendente italiano pronunciar esta palavra. Então saiu assim. Ele é parte fundamental de uma narração. Ele é parte fundamental de uma narração, de uma narrativa. Desculpa, narração, um R só, narração e narrativa. Escrever diálogos. Informação para ser bem sucedido. Então, escrever diálogos
ou dicas para escrever diálogos, dicas fundamentais para ser bem-sucedido. Então, em português, publicado por Viltor Reis, em 23 de fevereiro de 2018, neste link aqui. Depois vai ser aparecido embaixo, e em português, cada um tem milhares de gramática, etc. Nós colocamos um aqui que estava em conformidade com o nosso tema de hoje. Escrever diálogos é uma arte que può essere, mais uma aqui, tem que jogar para cá. Escrever diálogos é uma arte que può essere imparada. Então, escrever diálogos é uma arte que pode ser aprendida. Pode e deve ser aprendida, não só pode. Esempi de testi narrativi. Então, exemplos não tem X em italiano. Então, exemplos, esempi. A pronúncia é praticamente a mesma. Exemplos. De testi narrativi. De textos narrativos. Romanzo, uma novela, una fiaba, un frótola, um conto, ou racconto. Quer dizer, um romance, uma novela, uma fábula ou um conto. São diálogos. Esempi de alcuni dialoghi. Esempi de alguns diálogos. Trama, história. Tem um enredo, português. Narrador, contador. Narrador, português. Narrador, né? Personaggio, italiano. Personagem em português. Pontuação. Então, pontuação, né? In te un dialogo d'operare il travessão. Num diálogo, usar o travessão, né? Til, senza til, travessão, né? Escominciar uma frase com travessão. Começar uma frase com travessão. Anche tra virgolette, col testo non è tuo. Queste è virgolette. Anche também. Tra é entre. Virgolette. Português é aspas, né? Col testo, quando o texto não é tuo. Quando o texto não é teu, né? A gente separa por aspas. É virgolette em italiano. Escominciar la frase con travessão. Mettere il parlar del personaggio, seguido de um novo travessão. La spiegação de chi dice e allora il punto final. Scominciar é iniciar a frase com travessão. Com travessão. Colocar a fala, meter, parlar do personagem, del personaggio, seguida de um novo travessão. A explicação de quem diz. Então, o ponto final. Aqui tem algumas características que está em vermelho. Então, el parlar é masculino. Então, el parlar seguido de um novo travessão.
Masquile, masquile. Então, concordância, né? Masculino, masculino. Português, a fala, feminile, feminino. Então, a fala seguida, né? Então, essas coisas acontecem em outra língua. Aqui é masculino, masquile, masquile, e aqui é feminile. Exemplo de diálogo. Exemplo de diálogo. Allora, travessão. Buonasera. Buonasera. Que ti si? Quem que tu és? Mi son Hélio Mesomo. Eu sou mi son Hélio Mesomo. Eu sou Hélio Mesomo. Come ti te saludi? Como tu saúdas? Come ti te saludi? Buongiorno alla mattina. Bom dia de manhã. Buonasera dopo meio-dia. E buonasera não tem em português, é boa tarde. Fim dopo escurir, até após escurecer. E dopo, buonanotte. Então, buongiorno alla mattina, buongiorno. Buonasera, dopo meio-dia, fim dopo escurir. E dopo, buonanotte. Então, até depois de escurecer e, por último, boa noite, buonanotte. Dove si tu nascesto? O anche da dove si tu nato? Nato e nascesto é uma abreviatura de nascesto, nato, né? Dove si tu nascesto? Ou anche dove si tu nato? Aonde tens nascido, né? Ou português não tem abreviatura, nascer, né? Mi son nato a Erechim, Rio Grande do Sul, e São Venhesto a Santa Catarina com 4 anos de idade. Então, mi son nascesto, eu nasci em Erechim, Rio Grande do Sul, e eu tenho vindo, aqui temos os verbos que nós vamos ver mais adiante, né, compostos, né, a Santa Catarina com 4 anos de idade. Mamma mia, faz muito tempo. Minha mãe, faz muito tempo, né? Sim, sim. Conte-me um pouquinho della tua vita. Italiano não tem separação, tudo junto. Conte-me. Uma hora, quando vou trabalhar o jogo de quadrilha, tem uma historieta para contar. Bem interessante por causa da separação. Quando separa e quando não separa, significados diferentes. Então, conta a mim, conte-me a mim um pouquinho da tua vida. Bom, mi son nascesto lá a Erechim. Bom, eu nasci lá em Erechim, come l'ago dita, como já tenho dito. E siamo venisti e viemos a Santa Catarina em mezzo al mato, no meio do mato. E allora, e então, eu era il fiol più vecchio, o filho mais velho da família. Se gavemo criar, nós temos se criado, né? Esses verbos compostos. Então, português, nós se criamos, in mezzo, olha mais um O aqui, né? Alle necessità.
em meio às necessidades, né? De pé no chão. Bom, aqui acontece que fala italiano e que sabe português, às vezes não vem de uma palavra e aí vem o português, né? De pé no chão, obviamente, de pie per terra, não é aqui embaixo depois, né? Pé no chão. In roda al boraio, na verdade eu fiz buraio, boraio, par foghi, para escaldar-se. Então, em roda, eu já vou ver o que é boraio, na verdade não é buraio, par foghi, para escaldar-se, para fazer fogo, para esquentar-se, e um pouco de roupa, e um pouco de roupas para vestir-se, para se vestir. Bom, boraio. Bom, primeiro pé no chão, né? De pie per terra, ou in terra, pie intela terra, né? De pie, de pé no chão, de pie per terra. Não veio essa na hora da entrevista, não veio isso na cabeça, mas eu tenho certeza que ele sabe, né? O boraio. Boraio é outra palavra que não tem no dicionário. Bom, é isto, boraio, o. Boraio, para mim, vem de bora. Aqui, ó, é B-O-R-A, bora. O que é bora? Uma tora. É tora, né? Tora com R só. Português. Uma tora. Em que as primeiras casinhas, eles faziam um buraco na parede e colocavam uma tora comprida mesmo, que vinha lá de fora. Eles iam empurrando à medida que ela ia queimando. E em volta dessa tora, colocava as lenhas mais finas. E uma caixa com terra, pedra, né, em cima. Aí era o fogão de antigamente, né? Então era boraio, de bora, de tora, né? Para fazer os fogos, fogo, para escaldar-se, para se esquentar, porque aqui também era frio e continua frio aqui. E um pouco de roupa para vestir-se. Então, em roda, aqui ele fala anca em roda, né? Ao redor, em roda, em torno, na verdade, seria aqui mais outra palavra, é ao redor, né? Quer dizer, em roda é um pouco italiano e outro português, né? Em torno, ao redor, torno quer dizer ao redor. Come te chami, como tu chamas, como tu chama, e a tua família, e la tua famiglia, i giorni della settimana, os dias da semana, luni, marti, mercoledì, zobbia, venerdì, sabato e domenica. Luni, segunda, marti, terça, ou martedì também. Marti é uma abreviatura mais utilizada. Mercoledì, quarta, zobbia, quinta, o dobbia também, né? Venerdì, sexta, sábado, o sábado também pronunciado, e domenica, que é domingo, né? Bom, te ringrazio per la entrevista e buonanotte. Te agradeço pela entrevista e boa noite. Buonanotte, anche a me te ringrazio. Boa noite, eu também te agradeço. Ecco, Laura. Famiglia, pode ser também famiglia, que é família. Famiglia ou famiglia, mas pronunciado é famiglia, né? Bom, personagem del diálogo. Os personagens do
diálogo. Quem vos fala, Lidio Sanella, é Hélio Mesobo. Ele mora aqui no bairro do Caçador, aquele que tem um museu familiar. Um dia nós vamos lá visitar e filmar. Ele foi nosso aluno aqui uns 3 anos atrás e muito aprendi com ele dos antigamente, né, os nonos de antigamente. Cidadão consciente considera as raízes culturais a base de tudo, o alicerce de uma cultura. E Sattaroni della storia da cultura de um popolo. Aqui a frase de Darcy Lusato, aquele do dicionário que acabou de falecer este ano. Então, os cepos, os alicerces da história, da cultura de um povo, né? Bem, grazie. Enfim, lunedì che viene e buonanotte.